Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 25 de Biologia, que fala sobre os hábitos de consumo e como isso tem influenciado nas alterações do meio ambiente. Nós já sabemos que desde o surgimento do dinheiro, houve a necessidade maior ainda da gente adquirir alguns produtos. Nós sabemos que é necessário que nós façamos compras, porém a gente precisa ver como que vem sendo esse consumo. Será que eu estou consumindo de forma consciente? Primeiramente, há uma diferença entre consumo e consumismo. O consumo é a ação que a gente tem de adquirir produtos ou serviços que são fundamentais, como roupas, alimentos, energia, água. Agora, o consumismo é uma ação exagerada do consumo. Então, é uma compra exagerada de produtos ou serviços que são às vezes desnecessários. A gente consome além daquilo que é indispensável. Então, a gente não tem a necessidade, mas ainda assim a gente compra. Os produtos, os serviços que a gente vem comprando são denominados de bens de consumo. E nós somos consumidores. Quando a gente acessa a internet, a gente já sabe que os algoritmos já conseguem traçar o nosso perfil. Por exemplo, eles vão vendo o que a gente vai pesquisando, quais são as nossas pesquisas de preços. E aí, quando a gente vai navegando no mundo virtual, vai aparecendo o quê? As propagandas justamente daquilo que a gente pesquisou um dia, com aquelas mercadorias e serviços para ver qual que é o meu perfil. Então, se eu pesquisei preços de calçados, vão começar a aparecer propagandas relacionadas a isso. Os hábitos de consumo são muitas vezes influenciados por cultura, a necessidade, a idade, a classe social da pessoa e também a questão socioeconômica, né? Também influencia diretamente no perfil de cada consumidor. Quando os países passam por períodos de crise, de recessão ou de crescimento econômico, tem uma conexão direta com o consumo, porque as prioridades de consumo vão mudar, dependendo da situação econômica na qual o consumidor está inserido. De acordo com o SPC, que é o Sistema de Proteção ao Crédito, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, cerca de 3 a cada 10 consumidores no Brasil consideram compras um tipo de lazer. Então não é necessidade, é hobby, é lazer. Na hora de comprar, são necessários que a gente pare e pergunte, né? Por exemplo, eu preciso realmente comprar esse produto? Eu estou substituindo por um produto que está defeituoso ou dá para eu consertar, dá para eu arrumar ainda? Qual o impacto dessa minha compra para o meio ambiente? Outra pergunta, esse produto que comprei envolve a exploração de seres humanos? Tem escravidão atrás disso, trabalho escravo? Tem uso de animais para testes? Eu preciso pensar antes de adquirir e conhecer bem quem é que produz aquilo que eu estou adquirindo. Hoje em dia, muitos produtos possuem um tempo de vida útil curto. Esse fenômeno é chamado de obsolescência programática. Geralmente, quem produz desenvolve um produto de forma proposital que vai se tornar obsoleto mais rapidamente, obrigando o consumidor a comprar uma versão atualizada, obrigando ele a trocar com maior rapidez e adquirir mais e ele lucrar com isso. Em outras situações, as compras que não são planejadas são impulsionadas pela mídia, por propagandas que vão estimular o consumidor, nos estimular a trocar o nosso produto, mesmo que esteja em bom estado, por um novo, com uma tecnologia mais avançada, pela moda, por exemplo. Isso a gente chama de obsolescência psicológica. Essas trocas, toda vez dos produtos, faz com que a gente gaste mais recursos ambientais, porque para a produção de qualquer produto a gente usa água, usa diversos recursos naturais e pode causar até o esgotamento desses recursos naturais e também causa muita poluição. Então trazem problemas sérios no meio ambiente. Vamos fazer as atividades agora da página 270. O consumo consciente é um movimento social crescente que evita desperdícios e exageros. Diante disso, é importante conhecer as características do produto, avaliando a sua procedência, a geração de resíduos em sua fabricação e processamento, as relações éticas de trabalho, descarte e a reciclagem. Na sua opinião, o que seria um consumo consciente ou responsável? O consumo consciente ou responsável é quando a gente adquire de forma ética e ecologicamente corretos.
não vai ter, durante a elaboração daquele produto que eu estou adquirindo, nem a exploração de seres humanos e animais, e também ele não provoca danos ao meio ambiente. B. Como e quando o consumo se transforma em exagero? Quando compramos um produto ou serviço sem que haja necessidade para isso. Exercício 2. Diferencie consumo de consumismo. O consumo é o ato de adquirir produtos ou serviços fundamentais, como alimentação, vestimenta, pagamentos de água e luz. Agora, consumismo é a ação de comprar de forma exagerada produtos ou serviços sem utilidade imediata, né, que eu não vou precisar para agora, ou seja, eu vou comprar além daquilo que eu necessito. Agora nós vamos falar sobre as problemáticas de poluição ambiental que está relacionada ao consumo. Os especialistas em tecnologia e de mercado consumidor nos traz alertas para que o consumismo desnecessário e desenfreado da população mundial vem prejudicando o ambiente. Eles dizem que a necessidade de se ter políticas e medidas no combate à questão da obsolescência programada por parte das empresas e também na questão da obsolescência psicológica por parte das propagandas que a mídia coloca aí em todos os veículos de comunicação. Esse fenômeno traz muitos danos ao ambiente, uma vez que mais consumo gera mais lixo, o que degrada o ambiente. Além disso, durante o processo de fabricação também dos produtos, são usados recursos naturais do planeta e também tem emissão de diversos gases poluentes na atmosfera. Um dos problemas que vem se agravando quando a gente considera aqueles componentes de equipamentos eletroeletrônicos é a produção do lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico é todo o material que é produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos como monitor de computador, celular, bateria, notebooks, desktops, televisão, câmera fotográfica, impressora, etc. Esse tipo de lixo possui aí na sua composição substâncias e elementos químicos muito nocivos, como metais pesados, chumbo, cádmio, mercúrio, que podem contaminar o solo, contaminam a água, contaminam o ar, caso eles não sejam descartados de forma correta. Além de contaminar os ecossistemas, as espécies também pode atingir o homem. Essas substâncias podem provocar doenças graves porque elas são metais muito tóxicos para o metabolismo dos seres vivos. Esses equipamentos também apresentam na sua composição plástico e vidro, que demoram muito tempo para se decompor. Os metais pesados, a gente sabe que são elementos altamente reativos, são capazes de eliminar muitas substâncias que vão realizar reações químicas, e a maioria desses metais pesados, eles não podem ser metabolizados nem eliminados pelos seres vivos, já que eles não são biodegradáveis. Então, forma-se um fenômeno que a gente chama de bioacumulação. E o acúmulo de metais pesados no corpo dos organismos pode causar a redução do crescimento, pode trazer problema de reprodução, fecundidade, pode destruir células, pode diminuir a fotossíntese, e tudo isso vai acarretar em um problema em reação em cadeia nas cadeias alimentares. Por essas substâncias não serem biodegradáveis e fazer esse fenômeno de bioacumulação, elas vão se acumulando mesmo ao longo da cadeia alimentar, que a gente chama de magnificação trófica. O que vai acontecer? A diminuição da energia disponível ao longo dos níveis tróficos, de modo que esses indivíduos de níveis tróficos superiores precisam se alimentar mais. Então, já que se eles se alimentam mais daqueles que são o seu alimento, eles vão acumular mais desses elementos radioativos, desses elementos pesados no seu organismo. Então essas substâncias elas se acumulam, aumentando sua concentração ao longo dos níveis tróficos, podendo atingir os seres humanos e provocar problemas de saúde. Além também dos metais pesados, outras substâncias orgânicas têm esse efeito acumulativo, como os PCBs, que são bifenilas policloradas, e pesticidas como o DDT, que é o dicloro difenil tricloroetano, que são substâncias que a gente usa também na agricultura e infelizmente isso vai afetar várias áreas da cadeia alimentar. Então, olha só como que a contaminação ela é absorvida e concentrada através dos níveis da cadeia alimentar. Então, a gente tem aqui as toxinas como metais pesados ou agrotóxicos na água. Então, os primeiros seres vivos, que são os produtores, autótrofos, eles usam a água para fazer a fotossíntese e liberar o oxigênio e trazer energia para o zooplâncton e para todos os outros seres vivos. E aí, eles vão, então, inserir
esse tanto de toxina no seu organismo. Que o zooplâncton vai se alimentar bastante de seres vivos autótrofos, então ele vai acumular essas toxinas. Os peixes pequenos que se alimentam do zooplâncton, que se alimentam dos autótrofos, também vão acumular cada vez mais. As concentrações são cada vez maiores. Vem um peixe grande, o ser humano pesca, a gente tem uma grande quantidade ainda maior, porque a gente se alimenta, né, mais do que os outros níveis aí da cadeia alimentar. Isso é a magnificação trófica através de poluentes que vêm desse lixo, principalmente de metais pesados, que são de substâncias de agrotóxicos, né, desses pesticidas, e também dos lixos eletrônicos que são descartados em locais indevidos. Como que nós podemos evitar o acúmulo de lixo? Para evitar a geração excessiva de lixo, nós devemos promover a alteração dos nossos hábitos de consumo de hoje, né? Essa ação de pessoa para pessoa reduz a quantidade de lixo gerado e aí no todo vai ser uma grande ação. Uma situação interessante também é se o governo incentivar fábricas e indústrias a produzir mercadorias mais duráveis, sem aquela obsolescência programada. Já o lixo gerado é necessário que ele seja destinado de forma correta para que o ecossistema não seja contaminado. Então, o descarte do lixo eletrônico ele deve ser feito nos locais adequados, como algumas empresas e cooperativas que atuam nessa área de descarte ou reciclagem desse tipo de material, caso ainda tenha utilidade, para que esse lixo eletrônico não vá poluir solo, água e ar, justamente por conta dos metais que o compõem. Os equipamentos em boas condições, muitos equipamentos ainda podem ser doados. Outras pessoas e entidades que realizam a inclusão digital, por exemplo, pode utilizar esses equipamentos que ainda funcionam e aumenta o tempo de vida útil desse equipamento. O lixo hospitalar e medicamentos, remédios, devem ser encaminhados para empresas também especializadas no seu descarte, como algumas redes farmacêuticas fazem isso. Já o lixo hospitalar, que está contaminado com micro-organismos ou secreção dos pacientes, deve ser encaminhado para incineração. O lixo orgânico, que é um resíduo que pode ser reciclado e utilizado em diferentes atividades, como compostagem, ele é formado por restos vegetais e animais, então deve ser separado do lixo comum e deve ser destinado para compostagem, onde lá todos esses resíduos eles vão ser decompostos e gerará fertilizantes naturais, como adubo orgânico, e gases que podem ser aproveitados como combustível, como gás metano. Esse processo de levar para compostagem pode ser realizado inclusive em casa e reduz também o volume de lixo gerado em uma residência. Outra medida possível que nós podemos implementar na nossa residência e também nas cidades é a questão da coleta seletiva. A coleta seletiva vai fazer com que a gente separe os resíduos de acordo com a sua composição, facilitando o processo de reciclagem e também reduzindo o volume de materiais descartados de forma indevida. E aí a gente pode também ter menor utilização aí de recursos da natureza, já que muitos desses materiais podem ser reciclados e reaproveitados. Agora nós vamos fazer as atividades finais da página 273 em diante. Cite algumas ações individuais para o consumo consciente e, portanto, mais responsável. Então, a gente pode evitar de trocar os produtos de forma precoce, dar preferência à compra de bens e produtos que são mais duráveis, investir em produtos que possam ser reutilizáveis, promover a doação de produtos que ainda podem ser utilizados, entre outras coisas. 4. Identifique os benefícios gerados para o meio ambiente decorrentes das práticas de consumo consciente. A gente consumir de forma consciente evita o gasto de energia em excesso, evita a poluição do ar, do solo e da água. Além disso, a gente possibilita a renovação dos recursos naturais do nosso planeta por conta da redução dessa exploração desenfreada desses recursos naturais. 5. Muitas vezes compramos um produto esperando que ele dure bastante tempo, mas infelizmente seu tempo de vida útil é curto. Em muitos casos, isso é uma estratégia das empresas para aumentar suas vendas. Como se chama essa estratégia? Obsolescência programada. 6. Magnificação trófica e bioacumulação, embora tratem do mesmo assunto, não são sinônimos, diferencie-os. A bioacumulação é o fato de que algumas substâncias não biodegradáveis se acumulam no organismo de um indivíduo que ocupa determinado nível trófico. Já a magnificação trófica é o aumento da concentração dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar. 7.
O mercado de consumo se encontra em permanente ciclo de produção e venda. Entretanto, nem sempre o consumo é necessário, de modo que o consumidor acaba vítima de um processo conhecido como obsolescência programada. Explica o que significa esse conceito. Ocorre quando um produto ele é lançado no mercado e propositalmente torna-se inutilizável ou obsoleto por um período muito curto, induzindo o consumidor a trocá-lo por um mais novo. 8. Pesquisas revelam dados sobre o elevado número de crianças obesas no mundo. Diante desse cenário, as empresas do ramo de fast food foram judicialmente proibidas de vincular um brinde aos seus alimentos. Explica a importância dessa proibição. A proibição tem por objetivo de que esses alimentos têm muitas calorias, eles são pobres em nutrientes e ricos em sódio. Então, há uma inibição dos hábitos de consumo desses alimentos, cuja ingestão excessiva leva à obesidade e causa alteração da pressão, entre outros problemas de saúde. 9. A seguir, algumas ações relacionadas a práticas ambientais. Identifique aquelas que podem auxiliar na redução dos impactos do consumo sobre o meio ambiente. Aumentar o intervalo entre compras de celular, comprar pilhas e baterias recarregáveis, deixar de comprar produtos de higiene pessoal e investir em produtos reutilizáveis. Então, as estratégias 1, 2 e 4, que são boas estratégias para diminuir o impacto no meio ambiente. Exercício 10. Identifique a importância da compostagem para a redução do lixo orgânico produzido em uma residência. Quais são as vantagens dessa técnica? Através da compostagem, o lixo orgânico é decomposto de forma natural e transformado em adubo orgânico. Dessa forma, o volume de lixo descartado será menor. 11. Mineração urbana é o termo que se refere à quantidade de minerais encontrados em celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos. De que forma o padrão de consumo atual está relacionado à redução dos recursos naturais? Quando a gente troca os aparelhos eletrônicos em intervalos de tempo curto, a gente contribui para uma retirada acelerada desses recursos naturais do planeta, nesse caso os minerais, impedindo ou dificultando sua renovação na natureza. Utilize as informações abaixo para responder às questões 12, 13 e 14. O diclorodifeniltricloroetano, que é o DDT, se tornou um dos mais conhecidos pesticidas de baixo custo. Foi muito empregado no Brasil para eliminar pragas de lavouras. Entretanto, esse composto permanece por tempo indefinido no organismo. Qual característica do DDT faz com que ele se mantenha no organismo por anos? Ele não é biodegradável. 13. Nomeie o fenômeno ecológico gerado pelo DDT ao entrar nas cadeias alimentares. É a magnificação trófica. 14. Considere a seguinte cadeia alimentar: fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes médios, peixes grandes. Qual ou quais desses grupos apresentará ou apresentarão a menor e a maior concentração de DDT nos seus tecidos? A menor será encontrada no fitoplâncton e a maior nos peixes grandes. 15. O minimalismo traz a ideia de reduzir ao mínimo o uso de qualquer recurso. Esse é o estilo de vida que se contrapõe aos padrões atuais. A que tipo de estilo de vida o minimalismo vai de encontro? Vai de encontro ao estilo de vida consumista. Descreva algumas ações que sejam condizentes com esse estilo de vida. Doar roupas, sapatos, equipamentos eletrônicos fora de uso, mas que ainda funcionam. Evitar o acúmulo de bens, casas, veículos. Comprar os produtos apenas quando realmente foram necessários, entre outras ações. 16. A nossa sociedade vive um momento em que economizar é extremamente necessário. Essa economia vai além do fato de poupar dinheiro. Podemos economizar e gerar menos lixo no ambiente. Observe a foto a seguir. Que tipo de resíduo está presente na imagem? Lixo orgânico. A gente tem restos de matérias vivas como frutas, legumes, ovo, carne, etc. Que destino poderíamos dar a esse tipo de resíduo para que ele seja útil? Nós poderíamos levar para a compostagem. Durante esse processo, os restos alimentares eles sofrem decomposição e produzem fertilizantes naturais para a agricultura, como adubo natural, e também gases que podem ser utilizados como combustível. 17. Retrato de dois Brasis. Em 1950, ano da primeira Copa do Mundo, realizada no Brasil, uma geladeira era feita para durar décadas. A indústria ainda não adotara a obsolescência programada. Em 2014, não passa um ano do lançamento de um modelo e o novo iPhone é anunciado. Vivemos em um mundo 2.0. Ops, já é 3.0. O texto apresenta uma característica da globalização, a obsolescência programada, que pode ser entendida como a fabricação de bens com curto prazo de validade para o aumento de vendas de modelos mais novos, alternativa D. Exercício 18. No gráfico está indicada a concentração de um metal pesado no corpo de vários habitantes de um lago, bem como a concentração do isótopo de nitrogênio.
cujos valores mais elevados estão associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. A curva de concentração de metal nesses seres vivos pode ser explicada pelo processo de magnificação trófica alternativa A. Leia o texto a seguir. Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade, satisfação garantida, obsolescência programada, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? O texto chama atenção para a obsolescência programada, um fato que ocorre no mundo desde o início do século passado, com impactos cada vez mais significativos nos últimos 30 anos. Explique a obsolescência e o porquê de ser definida como programada. A obsolescência programada é um mecanismo adotado pelas indústrias a partir da década de 30, com o objetivo de manter a demanda do mercado por meio da rápida inutilidade de um produto. A obsolescência é considerada programada porque as empresas reduzem a vida útil dos produtos, sendo necessária a sua substituição. B. Cite um exemplo de obsolescência programada apontando sua consequência no cidadão e ao meio ambiente. Produtos descartáveis, eletroeletrônicos, roupas, calçados, etc. As consequências é a geração de grande volume de lixo, maior exploração dos recursos naturais e também de energia. As consequências para o cidadão envolve essa questão do consumismo, porque fica como se fosse algo normal, e o descarte. E também fica aquela cultura de que a pessoa que tem mais, né, ela tem melhor status, ela é mais bem vista na sociedade, por conta do consumo excessivo. 20. Em uma lagoa costeira foram medidas as concentrações na água de algumas substâncias tóxicas. Os peixes dessa lagoa também foram analisados para as mesmas substâncias. Os resultados dessas medições estão apresentados no quadro a seguir. Os peixes analisados são todos carnívoros. Por que a concentração das substâncias tóxicas nos peixes é maior do que a observada nas águas da lagoa? Porque os peixes carnívoros se alimentam de outros animais, incluindo filtradores, como os mexilhões e as ostras. Cada um desses animais concentra uma grande quantidade de substâncias tóxicas que estão dissolvidas na água. Os peixes, quando consomem outros organismos, eles vão acumular quantidade dessas substâncias em seus tecidos pelo fenômeno que a gente chama de magnificação trófica. 21. O poli-B-hidroxibutirato e o poli-hidroxivalerato são biopolímeros, isto é, polímeros produzidos por bactérias. Essas macromoléculas possuem muitas das características físicas dos polímeros sintéticos usados atualmente na fabricação de embalagens. Apesar dos polímeros sintéticos serem de fabricação mais barata, há interesse em substituí-los pelos biopolímeros. Pesquise o que são biopolímeros e explique a razão desse interesse. Biopolímeros são plásticos biodegradáveis, né? Já os polímeros sintéticos, eles são de difícil degradação, permanecendo intactos no meio ambiente por vários anos, o que gera um grande problema de poluição. Então, os biopolímeros, eles podem ser degradados por bactérias, impedindo o acúmulo de lixo no ambiente. E o 22, leia o texto a seguir. Não bastassem os problemas enfrentados pelos países do terceiro mundo, agora aparece mais um, o lixo eletrônico, e-lixo. A exportação mundial de e-lixo está criando problemas de saúde no meio ambiente. Estima-se que cada monitor colorido ou aparelho de televisão contém em média 1,8 kg a 3,7 kg de chumbo, que podem contaminar o meio ambiente quando são jogados indevidamente nos lixões. Poluentes semelhantes ao metal pesado citado no texto contaminam os ecossistemas e podem atingir a população humana. De que maneira esses poluentes contaminam os ecossistemas aquáticos? Quando eles são descartados de forma indevida, os metais pesados contaminam os ecossistemas aquáticos quando são depositados diretamente em lagos, rios e mares. Outra possibilidade é a contaminação indireta dos ecossistemas por lixiviação, quando esse descarte foi colocado ali no solo e aí a água da chuva vai levando esses metais juntamente até chegar nos lagos, rios e oceanos. Explique o processo de magnificação desses poluentes no ecossistema aquático. Os metais pesados, como o chumbo, eles vão ter um efeito cumulativo nos organismos. Nesses ecossistemas, os produtores, os consumidores absorvem e acumulam os resíduos presentes na água. O consumidor primário se alimenta do produtor, acumula esses resíduos em concentração maior do que os produtores. E assim vai até o final, até o nível mais alto da cadeia alimentar.